Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Governador Germano Rigoto, toda essa chuva é aqui. Não vai me dizer que vai para Caxias hoje. Olha, talvez vá. Com essa chuva toda? Mas eu estou acostumado, né, Paulo? De manhã, eu estou acostumado. Espera, dorme aqui tranquilo. Na verdade, quando eu A dona Cláudia está aqui ou está em Caxias? Não, hoje ela está em Caxias. Mas quando eu tenho compromisso lá, eu tenho que ir, não adianta. Já quarta-feira eu vou estar em Porto Alegre de novo. Tá? Inclusive, quarta-feira nós temos aquele evento da... GM? Não só da GM, da nossa... celulose? Da celulose. Às 19 horas lá no 10 anos da celulose no Rio Grande do Sul e 100 anos... No Instituto Ling. Então eu vou estar e vou procurar estar no da GM também, né? Da homenagem ao nosso ex... Marcos Munhoz. Marcos Munhoz. Ex não, ainda é, né? Ainda é. Vice-presidente da América do Sul da GM. Tudo bem, governador, então? Tranquilo? Tudo bem, tudo tranquilo. Tranquilo. O Caxias perdeu o fim de semana? Perdeu para Pelotas. Por isso que o senhor está meio eu estava vendo aqui fora... Eduardo Leite, Germano Rigoto, 0. Eu estava vendo... Não, o Eduardo Leite é Brasil de Pelotas. É Brasil de Pelotas, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu estava vendo o Milton aqui feliz da vida... Porque eu disse pro Milton, eu sou torcedor do São José também, meu segundo depois do Caxias, eu digo, e é verdade, eu gosto do São José e torço pro São José. E ele fez 5-1, né? 5-1? 5-1 no time. E quem? Do time B do Inter. Ah, no Inter. O Inter. Tá. Tá bom. Quando a fase querem tripudiar agora em cima do coitado do Internacional. Eu só perguntei quem. Foi o Inter. Olha o sorriso. E estamos recebendo aqui também o nosso presidente da Fundação Escola Superior do Ministério Público, o Dr. Fábio Raimundi. Prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Fundação Superior de Direito Tributário. De Direito Tributário. Falei todo o tempo certo. Um abraço para o Ministério Agora, Público. Na hora do programa... Não, mas, tava todo mundo junto lá em Todo Gramado, mundo junto, né? Em Gramado, né? Já estamos preparando o próximo... Almoçamos juntos lá. Aproveitava aqui ao lado do governador Germano Rigoto já para convidá-lo para estar conosco no próximo congresso e falávamos... Ele né, já governador? esteve no congresso? Já esteve. O ano retrasado, né? Na edição retrasada. Eu sei que foi nessas últimas edições, mas de qualquer forma eu estava dizendo para o Dr. Fábio que com certeza em junho do próximo ano, infelizmente acredito que a reforma tributária vai continuar sendo debatida, ela está sendo colocada de lado de novo. Está aqui o deputado Pedro Westphalen, que daqui a pouco vai ser apresentado pelo já nosso âncora. Ele não precisa apresentação. Mas ele pode dizer que está entrando, doutor Tarso, está entrando na discussão a reforma administrativa, 4 PECs que deve ser enviada pelo governo, 4 propostas de emenda constitucional que deve ser anunciada esta semana pelo ministro Paulo Guedes, e eu acredito que isto vai jogar a reforma tributária de novo para o lado. E uma pena. Ela devia estar na primeira ordem agora após a Previdência. Ela arrefeceu mesmo e vamos aguardar agora a reforma administrativa, eu acho que vai passar à frente mesmo, também necessária, né, Paulo? Não, a mãe de todas as reformas é a tributária. A mãe e pai de todas as reformas. É verdade. Se não fizesse a reforma, e a política, então, acho que está ali. Uma luta do governador, assim, né, governador? Uma luta sua aí como deputado. E o que está andando é do Baleia Rossi. E do Raul, na Câmara do Raul, do Baleia Rossi no Senado. Baleia Rossi é quase um cópia dele. É líder do PMDB, presidente nacional do PMDB agora. E é um grande deputado, fez um projeto interessante, mas o governo ainda não apresentou o seu projeto. Então deixou de lado, não tá. Como a Câmara está tendo um protagonismo muito grande, se a Câmara quiser, poderia ir para frente. Depende muito da Câmara Federal. E ao seu lado, o homem que um dia disseram que bastou ele entrar no INCRA, já está contra o produtor rural. Uma discussão dele com o Nestor Rain aqui sobre a febre aftosa. Eu acho que Tarso Teixeira, deputado, querido amigo. Aquele dia ou não? Não estava aqui, não. Prazer, estou aqui, meu superintendente. Prazer tudo grande. Então, assumimos o INCRA, mas não, de maneira nenhuma, continuo com vista para o Sul. Não, mas telespectador brincou. Perguntou contigo, né? Brincadeira. Continuo com vista para o Sul lá, né? E um desempenho muito grande, né? E numa época que o nosso INCRA,
Em 2020, o governador vai fazer 50 anos. E ele foi criado por um gaúcho, o presidente Médici, né? Dia 9 de julho, né? Faz 50 anos e nós temos uma função muito grande ali. Um bagiense, criou o INCRA, né? Unindo IBRA com INDA, né? E um desafio muito grande ali. Uma instituição aí que tem a função principal de fazer a regularização fundiária no Rio Grande do Sul como um todo, né? E por incrível que pareça, o governador, dos 28 milhões de hectares que tem o Rio Grande do Sul, só 7 milhões e 100 deputados são regularizados. Praticamente 30%. O outro não tem regularização até hoje. Então, é uma das funções que nós temos. E além de também trabalhar com os assentamentos, né? Que eu digo que são produtores rurais, foram eles assentados, né? E que tem 344 assentamentos no estado. Então, é um trabalho muito grande. Quantos deu certo? Hein? Olha, eu acho que 10% dão certo. 10%. Principalmente deram certo porque tiveram um volume muito grande de recursos apropriados em cima deles. Os outros, infelizmente, têm assentamentos com a mesma idade desse que eu te falei que deram certo, que não tem luz nem água. Muita terra arrendada. Muita terra arrendada. Eles entregam. Tem todos os tipos de fazer. Mas nós estamos fazendo um levantamento muito grande. Tem o SIGRA, estamos fazendo um levantamento, apesar dos caras do recurso. Aquele aqui que é do Renato Ribeiro, aqui na Águas Claras. Tem vários. Acabaram com a fauna, com a flora. Acabaram com o manancial fantástico de água que tinha ali. Tem vários. Em São Gabriel, ali, o Sotal, que foi um dos mais emblemáticos, juntamente com a Fazenda Anônima. Ele foi símbolo de resistência. Né? Símbolo de resistência ali, que é 5 mil hectares, ali praticamente toda aquela mata ciliar do rio Vacacaí, que é um dos rios mais lindos do estado, praticamente a mata ciliar toda destruída. Mas nós estamos fazendo recuperar e temos agora, hoje eles estão nos procurando porque precisam do título dessas áreas, porque não conseguem acessar hoje financiamentos, só com o CCU, que o certificado de uso da terra, precisa do título, porque os bancos hoje, se não tem o título da terra, não tem garantia real, não conseguem financiamento. Então, hoje, eles próprios estão procurando. Mas tem pessoas muito boas, viu, Paulo? Apesar de todos os assentamentos. Deve ter, claro. Dos 344 assentamentos, 97% o governador tem assentamento dos municípios gaúchos, 497, 97 sem assentamentos. Então, um trabalho muito grande, muito árduo. Mas estamos fazendo um belo trabalho lá, um esforço muito grande, tem me dedicado 24 horas para resolver isso. Tem muita gente que aproveitou do lado de cá para vender as suas terras para o INCRA. Com preços bem altos, né? Com preços bem altos. Tem muita gente que vendeu com moeda podre, chamada moeda podre. As TDAs. E repassou para pagar impostos. Eu tinha certeza que com a ida do Tarso, que eu conheço, sou leitor dele, amigo, e conheço o trabalho dele lá na sua vida pessoal e na vida segmentária, sindical, no sindicato, que ele não ia lá para ser mais um, ia para o que está fazendo. E está fazendo a diferença. E só fazer de atitude, né? Isso é importante. E Pedro, só fazer esse trabalho de regularização dos assentamentos, vai se incomodar. De titularidade de terra para quem realmente pretende produzir e tal, eu acho que só isto já é um avanço impressionante, né? Que nós vamos ter e melhora a situação de vários municípios do estado. Vários municípios do estado. Que satisfação ver dois ícones da nossa política do estado. Meu eterno Germano Rigoto, que poderia se candidatar novamente, com certeza seria eleito. Outro também, meu secretário dos Transportes, Pedro Westphalen, que está fazendo muita falta para nós do Rio Grande do Sul. Agradeço, olha. Conhecimento dos espectadores. Hein? Obrigado. Em relação ao governador verdadeiro, hein? Sem dúvida nenhuma. Agora, por falar em governo do estado, por falar em impostos, até temos que dar graças a Deus de termos aqui, por coincidência hoje, um homem que é especialista em tributos, andou esse Brasil. Andou, é verdade. E anda ainda. Falando sobre tributos e realmente construindo uma reforma que seria perfeita se não tivesse sido engavetado pelo Fernando Henrique Cardoso. E temos aqui o nosso presidente da Fundação Escola do Direito Tributário. Porque hoje a notícia chega aí com uma bomba. O IPVA tem que ser pago em uma única parcela. À vista. À vista, com aumento de 4% em relação ao ano anterior. Aí cabe uma primeira pergunta: como faz o funcionário público para pagar esse IPVA? Pois é, essa notícia nos pegou a todos. O governador vai reformular, eu tenho certeza. Isso é um crime, não pode fazer isso. E uma incoerência, né, do governo do estado, quando ele abre um programa de parcelamento, um refaz, justamente para possibilitar que as empresas que também precisam, né, deste apoio do estado, desse tipo de parceria,
abre um parcelamento para as empresas, mas com a outra mão, né, ele tira a possibilidade de uma facilidade de pagamento para uma população. Já estamos me cobrando aqui. E aí, Paulo Sérgio Pinto, não vai falar da porcaria que o Leite fez? Acabei de falar. Porque pega no bolso, principalmente quem mais precisa desse parcelamento, os servidores públicos que estão com seus vencimentos atrasados, ele já está com 4 folhas, né, já de defasagem. E também das pessoas que têm aí, contando no seu planejamento financeiro doméstico, ou com o parcelamento, ou com o desconto para pagar adiantado, ou com a possibilidade de você poder quitar isso até abril, enfim, conforme a placa. E veio essa notícia, tem que pagar em janeiro, dentro do mês de janeiro, à vista, sem qualquer desconto e ainda com a correção da taxa, né, que referencial que vai ser corrigida. Realmente nós... E não é tabela FIP, não, né? Não é tabela FIP. Nós esperamos que o governador realmente reveja esse ato aí. Acho que dá tempo de corrigir ainda o que é uma tremenda injustiça aí com a população gaúcha. O senhor quer entrar nesse assunto? Eu tenho dificuldade, ética, Paulo. Né? Claro. Não, mas olha aqui, olha o que está dizendo o telespectador. Mas viu, Paulo? Governador Rigoto, quanta saudade do senhor no comando do nosso estado. Volta, Rigoto, por favor, volta, Rigoto. Chegou até me arrepiar aqui. Deixa eu dizer, eu acredito que o governador Eduardo Leite, ele enfrenta dificuldades que nós temos que compreender e nós temos que destacar. Mas nós defendemos o governador aqui. Deixa eu só concluir. Eu tenho muita dificuldade de fazer análise de ações, de decisões de governo, porque foi governador. Eu acho que não cabe a quem foi governador ficar dando pitaco publicamente, ficar dizendo o que deve ou que não deve fazer o governo que me sucedeu. Eu não fiz isso com a governadora Ieda, não fiz isso com o governador Tarso Genro, não fiz isso com o governador Sartori. Agora, sempre me coloquei à disposição para em qualquer momento que achasse que eu poderia ajudar, que eu poderia contribuir, que eu poderia dentro do governo ou fora do governo ajudar na construção de alternativas, a hora que quisesse. Agora, ficar dando palpite ou criticando... Mas não é palpite. Sim, só um pouquinho, Paulo. O que eu quero dizer é o seguinte, eu vejo o governador Eduardo Leite com uma dificuldade enorme. Ele tem 14 folhas, me corrige, 14 folhas para pagar em 2019. 14 folhas. Ele tem um quadro de uma situação de um déficit previdenciário que se avolumou, que cresceu e que ele está tentando de todas as formas resolver. Eu concordo que talvez uma solução como essa, refaz, todos os anos tem tido refaz. Em todos os governos tem refaz. Tu pode dizer, mas o refaz ele incentiva o mal pagador? Na verdade, sempre passa aquela ideia na Secretaria da Fazenda. Pior é acumular a dívida ativa. Esse dinheiro fica acumulando e as pessoas não pagarem nada. Então, esta decisão da Secretaria de Fazenda, todos os anos, de fazer um refaz, é para tentar evitar o aumento da dívida ativa. Agora, essa questão do IPVA, realmente eu acho que vai ter uma discussão dentro do próprio governo. O governo pode fazer algumas correções com relação ao que foi anunciado hoje. Eu vejo que existe essa questão dos servidores públicos que estão com salário parcelado e vão ter muita dificuldade de pagar o IPVA numa única vez e inclusive no mês de janeiro e sem parcelamento. Então, é uma questão que o governo vai analisar provavelmente toda essa repercussão e poderá fazer alguns ajustes nisso que foi anunciado hoje, Paulo, porque realmente a repercussão é muito grande. A crítica construtiva para o governador, eu tenho certeza que ele vai mudar. Vou fazer uma intervenção aqui, nós estamos todos aí torcendo para que dê certo o governo e vai certamente o Rio Grande do Sul precisa tomar um rumo, mas nesse momento essa atitude ela deve ser repensada. E nós que apoiamos o governo, nós temos que ajudar dizendo o que nós pensamos no sentido de ajudar. E não há demagogia aqui. Toda a dificuldade que passou, nós passamos no governo passado, passamos no seu governo. O senhor foi governador por causa disso, pela atitude que está tomando aqui agora, de preservar uma posição que foi. O governador não pode fazer crítica. E não é uma crítica, mas é uma constatação. É inoportuna essa medida, nesse momento em que parcela os salários, em que dá de novo um refaz para parcelar quem tem dívidas com o Estado, tem que fazer isso mesmo.
governador tem que repensar isso, vai repensar, é um homem inteligente, é um homem que tem um futuro brilhante pela frente. Eu acho que é um dos expoentes políticos regionais e nacionais, mas nesse momento fazer esse pagamento em janeiro uma só vez, eu pagava em março meu IPVA. Pagava em março, abril. Eu em abril. Então o 13º salário que não vai ser pago vai ser usado. Imagina quem ganha 2 salários tem seu carrinho lá, como é que vai fazer? Então realmente... E mais, se é só 5% da população, não vai ter um significado na arrecadação do governo. Então acho que dá para repensar, eu pediria que repensasse e dar um passo atrás, muitas vezes é melhor que dar 2 passos, 2 à frente depois. Não, mas eu concordo também com todos vocês aí, que eu acho uma injustiça. Eu acho que até o pessoal da Brigada Militar, quando for fazer uma vistoria para atacar esse pessoal, para fazer fiscalização, para cobrar de uma pessoa, né? O funcionário público fazendo parcelamento há quantos anos são? Praticamente de 2019, foi todo parcelado seu salário, né? Para o IPVA é uma injustiça muito grande. Mas tenho certeza, como disse a simples atitude de não se criticar, né? O senhor é um político que orgulha não apenas o Rio Grande, mas do Brasil, né? Com essa atitude, não criticar. Mas eu acho que ele vai rever isso aí e vai... Tem que rever. Tem que rever, porque é um absurdo. Não precisa achar, ele vai rever. Vai rever. O absurdo é tão grande que ele vai rever. Com certeza. Só para não deixar... eu fiz uma crítica mais dura, mas eu também tenho entendimento que o refaz, governador, é estritamente necessário. Agora, a questão toda é que se esta atitude resolvesse o problema, mas não resolve. É só 5%. E acabou pegando muito de surpresa todo mundo. Está muito em cima da hora para anunciar. Só 5% parcelar, eu achei que fosse bem mais. Eu, na minha ótima revisão... Não precisa do governo. Eu não tenho esses dados de cabeça, eu não tenho. Eu duvido. Eu também, eu duvido 5%. Não sei quem fez o levantamento. Seja o PT, só 5% parcelam. E o resto paga à vista. Olha, pô, somos ricos. Né? Não arriscaria. Mas que seja Paulo, num programa de semana passada, de onde tiraste aquela de que o Crivella é um homem santo? O Crivella é um bispo. Eu só posso achar que é um homem santo. Agora o que? Acho que o Crivella é o quê? Ele fez aquilo, foi um momento de insensatez, ir lá destruir aquele posto de pedágio lá. Nossa, quem é que vai pagar isso? É o contribuinte, é claro. Vai ser igual a do ex-vice-governador do... Que loucura. Mas ele volta ao assunto, mas não foi com o senhor, foi com o Olívio Dutra. Mas sim, mas ele volta ao assunto, é impressionante. Quem é que está pagando aquela conta? Ele pega no pé do Antônio, que foi um grande vice-governador lá atrás. Ele pode como secretário, ele pode ter sido secretário. Ele encampou as empresas invadiu na madrugada. Não foi no meu período de governo, foi lá atrás. Sim, ele reviu depois a posição. Mas quem é que pagou a conta? Nós estamos pagando ainda aquela conta. E com relação à questão do prefeito, agora tá do prefeito Crivella, com relação ao prefeito Crivella, eu não tenho a menor dúvida que a população do Rio de Janeiro toda apoia uma revisão daquele absurdo, daquele pedágio que está sendo cobrado de uma forma doida dentro da cidade, sem as obras que teriam que ser feitas. Toda a população aprova. O que a população não aprova é a forma do comportamento doido do prefeito, mandar a retroescavadeira destruir aquilo, porque realmente quem vai pagar é a população do Rio de Janeiro, tá? Eu acredito que esse pedágio vai ser revisto, vai ter decisão judicial determinando o rompimento. Mas nas instâncias legais. Mas agora não tem que esperar a decisão judicial, não adianta ele mandar a máquina e ter que tá lá a concessionária cobrando de novo. Simplesmente uma confusão, porque teve que... Parou o Rio de Janeiro? Parou o Rio? Trancou. A forma de cobrança hoje está dificultada porque foi destruída a praça de pedágio. Então ele vai ter que ter uma decisão judicial para fazer com que esse contrato seja rompido, mas não de uma forma unilateral e descabida como ele fez. A decisão de contestar o pedágio tem apoio de 90% da população do Rio de Janeiro. Agora, ele não poderia ter feito da forma como fez. O advogado sabe muito bem disso aí. E imagina o que representa um investidor que vai para o Rio de Janeiro e diz o seguinte: para um pouquinho, eu vou fazer um investimento aqui e de repente fazer um contrato com o governo sem segurança jurídica nenhuma. E vejam como no Brasil, infelizmente, as coisas também não andam para frente porque nós temos que ficar judicializando este tipo... Passo a passo. Passo a passo, nós ficamos realmente andando em círculos, né? Nós não conseguimos ter um incremento maior de atração de investimentos
porque realmente o cenário de insegurança jurídica, né, entrando nesse tema aí, ele acaba ganhando relevo. Nós judicializamos muito tudo e nós revisamos demais os contratos. Do IPVA, eu tenho certeza, o OAB vai se manifestar, como se manifestou no IPTU aqui, de Porto Alegre, que é outro absurdo, né? Outro absurdo. Boa noite, Paulo Sérgio. Peço que comente as mudanças da cobrança do IPVA 2020. Estou indignado. Arquiteto Fernando Reit, de Porto Alegre. Ninguém está contente com isso. É um absurdo. Aqui, ó, Paulo Sérgio, não tem como fazer esse comentário. O nosso sempre governador Germano Rigoto, depois da derrota do Juventude, vitória do Grêmio, não é Juventude, é Caxias. Depois da derrota do Caxias, vitória do Grêmio, ele está usando uma gravata azul. Ele diz que é torcedor do Zequinha. Abraço a todos. Mas o Zequinha é azul. O Zequinha é azul. É azul. O Zequinha é azul. Mas eu sou Caxias. Não é Grêmio nem Inter, né? Quem é Caxias? Tem aquela coisa do Caxias, é engraçado, né? Eu sou Caxias. Torcia pro Flamengo. Antes do Flamengo, claro. Mas o meu pai era flamenguista, meu pai foi dirigente do Flamengo, eu fui dirigente do Caxias. Agora, o que acontece é o seguinte, é engraçado, né? O Juventude tem uma identificação maior com o Grêmio. E historicamente a torcida do Caxias tem uma identificação maior com o Internacional. Eu não sei a razão disso. É do Flamengo. Mas de qualquer forma essa identificação existe, mas eu torço pelo Caxias. Paulo Sérgio, o governador Germano Rigoto deve estar pensando o seguinte: se tivesse chovido no meu governo, o Vilmar. 4 safras aí, governador. Na verdade. 3 frustradas aí. Vilmar, uma terrível. Vilmar, eu quero dizer o seguinte, Vilmar, o tempo é o senhor da razão. Na verdade, às vezes as pessoas esquecem do que aconteceu e quem é responsável efetivo pelos problemas que tem o estado do Rio Grande do Sul. A partir de 1997, eu sou um pouco responsável por ter votado no Congresso Nacional, acreditando naquilo que o governo tinha prometido, de que a desoneração, botaria de novo a desoneração das exportações. Imagina o que é tributar a exportação de produto agrícola, de soja. Botaria de novo, só que o governo prometeu que 50% do que os estados perderiam com a Lei Candir seria devolvido, e isso nunca aconteceu. Pois bem, a federalização da dívida eu votaria de novo, porque era um absurdo que acontecia antes da federalização. A federalização era boa para os estados. Só que, o que aconteceu a partir de 1997? O que aconteceu a partir... Olha, o que aconteceu a partir de 97? Lá quando teve a federalização, a taxa de juros era altíssima, a taxa Selic era altíssima, a inflação era altíssima, então aquele indexador IPCA mais 15 era algo que era possível, era bom para os estados. Quando teve a queda da inflação com o Plano Real e a queda da taxa Selic, que era mais de 20% naquela época, o indexador ficou errado, porque os estados pagavam, eu paguei perto de 2 bilhões de reais, sem perdão de um dia de dívida, 2 bilhões por ano, durante 4 anos, são 8 bilhões de reais durante o meu período de governo, perto disso, sem perdão de um dia da dívida, e aí que não pagasse. Pois bem, só que o estoque da dívida cresceu sem que eu pudesse fazer R$1 de nova dívida, porque o Estado está no limite de comprometimento com o seu endividamento. Quer dizer, eu tive que pagar isto, eu como governador, e simplesmente não pude fazer R$1 de dívida, e o estoque da dívida cresceu porque o indexador estava errado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não fiz dívida, tive que pagar a dívida do passado, tive 2 estiagens absurdas em 2004 e 2005, a maior da história, doutor Dácio, a maior da história. Me lembro. Perdemos quanto por cento da safra de soja naquela época? Em torno de quase 60%, 50 e tantos. Na minha terra, 70%. 70% da safra de soja em 2005. E com efeito na arrecadação de 2006. 2004 uma estiagem, 2005 a maior da história e efeito na arrecadação em 2006. E mesmo assim, nós terminamos o governo com alto índice de aprovação. Vai me dizer, mas teve aquela questão da reeleição. Todo mundo sabe que a questão da reeleição teve a ver, sim, com um problema de transferência de votos
absurda na última semana, e o fato de eu não deixar o governo até o último dia, não me afastar 10 dias para fazer o corpo a corpo. Vote agora, na IEDA para tirar o olho. Agora, o que eu quero dizer... Eu esteve lá em Cruz Alta, na Feira Trigo, e não desceu, não foi na feira para ficar só na solenidade, lá na... Porque eu não fazia campanha fora do horário de expediente. Eu tinha horário de expediente para mim era sagrado. Eu fazia campanha só daquele fora do horário de expediente, que era do meio-dia às 2 horas ou à noite. Então, claro que isso prejudicou. Vamos às informações do Cremers, doutor Tarso. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura, falta condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência, é isto que o Cremers defende. Acesse o pormaissaude.com.br e saiba mais. E agora uma dica exclusiva para você. Que tal colecionar momentos inesquecíveis? Na Unicred, além de dividir as sobras e aplicar no desenvolvimento da sua região, você ainda pode contemplar a sua vida com certificados de ouro, cartões presentes, vale viagens, títulos de capitalização com valores equivalentes àquela Mercedes que o Tarso tem aqui na frente, uma GLA 200 e um Jeep Compass. Unicred Collection, para colecionar esses momentos, fale com seu gerente ou acesse unicred.com.br, Central RS. Mas sabe que a Unicred em São Gabriel é um sucesso mesmo. O Paulo Barcelos lá. O Paulo Barcelos. Viu, governador, dizendo antes nós temos que falar de vinhos. Podemos falar de vinhos? Pode, deve. A Vinhos do Mundo é como todos nós, apaixonados por vinhos. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, singular Carmenère chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses, e na Itália, o que o senhor diria? É o melhor prosecco da Itália. Luqueta. No Vêneto. Tem que botar lá na Vinhos do Mundo. Pois mas vem cá, o Gerro tem que ir lá se apresentar, que esteve aqui com a nossa grande figura. E a melhor expressão da nossa serra, da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. Aliás, eu estou com saudade daquele rosé de Antônio Prado, garrafão. Muito bom, o gringo. Foi criado, nasceu dentro do garrafão, o gringo. Mas como é que ele está? Já está abrindo a mão? Ele pega aqui, não abre a mão. Não abre a mão? Não abre a mão. Devendo os dois churrascos. Mas antes nós temos o doutor Gilberto Schwartzman. O nosso oncologista, nosso PhD, um craque, né? O mais premiado oncologista do Brasil no exterior. Fale, doutor Gilberto. Olá, Paulo Sérgio, tudo bem? Sabe que a doutora Daniela Cornélio me contou que a melhor maneira de prevenir o câncer de colo de útero é vacinar todas as meninas entre 8 e 12 anos de idade contra o vírus HPV. E que a vacina contra o HPV é gratuita, basta ir ao posto de saúde. Maravilha, não é mesmo, Paulo Sérgio? Prevenção é tudo. Um abraço. É verdade, tem gente que não acredita em vacinação. Tem um amigo, o Luiz Carlos Baroni, que diz que essa vacina do HPV é para esterilizar as meninas. Não, tem que ser feito em meninos e meninas. Meninos e meninas. Meninos também? Então, os meninos têm que fazer também. Porque eles transmitem, questão de transmissão, e está à disposição do Ministério da Saúde. Aliás, o PNI nosso, o Plano Nacional de Imunização do Brasil, é um dos maiores e melhores do mundo. Mal utilizado, nós não estamos alcançando os objetivos, mas o HPV está à disposição, tem que ser feito em meninas e meninas de 11 a 14 anos, e ele evita o câncer de colo de útero, que é o câncer que mais mata no Brasil mulheres, em atividade sexual, por isso tem que ser feito antes do início da atividade sexual, dos 11 aos 14 anos. Olha o que está dizendo antes do Tarso, senão ele vai ficar louco comigo aqui. Não vou ficar. Além do governador Germano Rigoto, que todos estão elogiando, eu quero dizer, o gringo estava certo, a Jane Boff está dizendo aqui. Pode falar, doutor Tarso. Da seca, da estiagem, né? Eu digo que eu fiz um artigo uma vez que a seca não é uma casa, é uma certeza, né? Eu me recordo daquela época, governador, o que houve, estourou toda a lavoura de soja do Rio Grande do Sul, foi um fracasso total ali, né? A Cotrijuí Dom Pedrito abandonou aqueles investimentos grandes ali, né?
E a enchente, eu digo assim, ela passa rápido, né? Muito melhor, mas a seca ela é insidiosa, como o câncer, né? Ela deixa sequelas muito grandes. E aquela época eu me recordo ali, que o senhor falou muito bem, o senhor enfrentou uma dificuldade muito grande em saneou, né? E o risco que nós corremos, o Rio Grande do Sul hoje está ficando praticamente, nós estamos voltando novamente à monocultura. São Gabriel hoje está plantando mais da minha terra, que tem 500 mil hectares, já passou o Cruz Alta do plantio, não a produtividade, mas a área plantada, mas passamos 200 mil hectares. O município que mais planta é Cachoeira. Tupã. Não. Tupã. Cachoeira passou Tupã. Já passou? Não. Há controvérsia. Não. Então tá, vamos aceitar. Agora, presidente Tarso, aumentou a área. Não, Cachoeira tem o Paulo Sérgio, é isso? Mas aumentou a área que hoje tem irrigação, né? Está irrigada. Mas a irrigação, governador, os pivôs aí, na verdade, é muito caro, é um equipamento muito caro. E ele é muito barato para o Nordeste, para o Centro-Oeste, que é onde faz 3 safras aquele pivô. Agora aqui só uma safra é muito cara. A energia, só energia. A energia é cara, a busca de água é cara, quer dizer, é um investimento caro e às vezes não compensa tanto. É uma solução, mas hoje não compensa. Né? Para 3 safras, como é feito no Nordeste, planto trigo, planto soja e planto milho. Diferente de nós, só plantando, só serve para soja ou para pastagem, para milho. Estou com a audiência aí do nosso conselheiro Marcos Peixoto. Ligou para dizer boa noite, dizendo que está muito bom o programa. E a minha irmã dela, inclusive, reclamou a falta do Lênio. Cadê o Lênio? Não tem vindo mais segundas-feiras? Saudade do Lênio. Está lá em Brasília, não sai de lá. Agora só tem Brasília. Paulo Sérgio, pergunte ao advogado presente qual será a próxima, aliás, o governador é advogado também, né? Qual será a próxima intervenção do nosso governador? Ele quer agora antecipar a parcela do IPVA, pagamento à vista. E quem ganha o salário mínimo, o que faz? Vende o carro, Gilney? Eu acho que é a solução. Nós vamos pagar aluguel para a Prefeitura de Porto Alegre. Vai ser um aluguel. O IPTU vai ser aluguel. É verdade. E o IPVA, à vista, convenhamos. Nós temos que entender, respondendo ao telespectador, que a situação do Estado, ela é muito delicada. Nós temos que ter compreensão com o governador, com o secretário da Fazenda, Marco Aurélio, o Ricardo Neves Pereira, a Secretaria da Fazenda, o Tesouro do Estado, tem uma equipe muito competente. E quem é que tem compreensão com a sociedade? Mas o que acontece, Paulo, é que nós estamos numa situação no Estado que ela é calamitosa. Ó, José Lemar Kowalski aqui, já estou transferindo minha placa para Santa Catarina. Eu acredito que essa notícia foi um pouco assodada e tenho esperança que o governador... Mas não foi o Palácio que anunciou? Foi, mas como disse o governador Rigoto, eu acho que ainda há tempo de fazer alguns ajustes no IPVA. Outro aqui, o José de Caxias do Sul. Estou transferindo o meu emplacamento para Santa Catarina. Boa noite, Rio Grande. Isso já acontece. Isso é muito boa essa colocação, porque isso já acontece no Estado. Nós trabalhamos com algumas transportadoras e a gente percebe que já não se emplaca veículo no Rio Grande do Sul. Esse é um ponto que deve ser considerado pela gestão atual, pelos governos, porque nós perdemos competitividade na indústria, perdemos competitividade no comércio e nós também perdemos competitividade na venda de automóveis no Rio Grande do Sul por conta deste tipo de atitude. Ontem, sabe, eu vim domingo de Santa Catarina, sabe quanto eu paguei a gasolina lá? O governador que veraneia lá, quanto o senhor paga a gasolina lá? Não sei quanto é a gasolina agora. Ontem eu paguei R$13,90. Atravessei aqui, já estava 4 e não sei quanto. Mas a energia elétrica lá é 30% menor que a nossa, da Santa Catarina. 4,42. E sai daqui, né? Sai daqui. É mais barata a dificuldade. E agora uma questão, agora os frigoríficos agora, se não tirar a vacina aftosa, vão todos para Santa Catarina e o Paraná. Apesar de a silvicultura, que vai ser abalada, né? Então a dificuldade da gente que não quer, acredito na discussão com o Nestor aqui, não retirar a vacina aftosa, mas é obrigatório retirar, porque senão vamos ficar, o Rio Grande do Sul está perdendo para Santa Catarina e o Paraná esses investimentos muito grandes, a venda de energia, né? Paulo, lembra que na semana passada eu estive na terça-feira aqui, eu acredito que tenha sido na terça-feira, e eu falei que na questão da substituição tributária também alguns ajustes teriam que acontecer, inclusive com as concessionárias. E falei no Fernando Esbroglio, que eu tinha tido um contato com ele e ele mostrou toda uma preocupação com relação a isto, estava trabalhando junto ao governo do estado. Eu disse, eu acredito que o governador Eduardo Leite vai ser sensível a esse pleito das concessionárias, e 2 dias depois da minha fala,
nós tivemos o anúncio da perda do Fernando Esbróglio. Quer dizer, faleceu repentinamente à noite, um ataque cardíaco fulminante. Então, incrível. Na terça-feira nós estávamos comentando a conversa que tive com ele, e na quinta-feira recebemos a notícia da perda do Fernando Esbróglio, e tinha um trabalho muito bonito à frente da entidade aí, que representava as concessionárias do Rio Grande do Sul. Então, também quero fazer o registro e a homenagem a essa pessoa que eu tive o prazer de conhecer e de respeitar pela sua luta, pelo seu trabalho. Grande sujeito. Ó, Suzana Cacuta aqui mandando dizer, 2 ingressos para o jantar em homenagem a Edson Bintti, hein? A Suzana é uma craque. Hein? A Suzana é uma craque, daquelas pessoas que você dá uma função pública e ela executa bem. Coloca 2 pessoas, ela e Ana Pellini são duas mulheres sensacionais aí do nosso meio público. É verdade. Ana Pellini. Absurdo isso que está acontecendo. O veinho estava certo. Quem é o veinho? O Sartori, chamando aqui de veinho? Não sei. É o gringo. Tá aqui, ó. Sartori. O veinho estava certo, é muito boa. E agora, Tarso, o INCRA, obviamente, há muito tempo não tinha gestão de um produtor rural. Nunca teve. Especialmente. Nunca teve? Nunca teve. Especialmente de um produtor rural de grande porte como tu és, em uma liderança sindical, presidente do Sindicato Rural de São Gabriel, vice-presidente da Farsul. E apaixonado pelo campo, apaixonado mesmo pelo campo. Sou filho, neto e bisneto de produtor rural. Mas teve alguma rejeição com o teu nome? No início, sim. Se é que o INCRA mudar de nome, eu digo, não, vai mudar de atitude. Quer levar dignidade, as pessoas, eu não chamo eles de assentados, chamo de produtores rurais, são pequenos produtores rurais. Hoje, praticamente 86% das propriedades do Rio Grande do Sul, Paulo Sérgio, o governador, tem de 1 a 100 hectares. Hoje mudou, né? As propriedades rurais do Rio Grande do Sul mudaram totalmente. Dividiu, né? E tem que levar isso aí, e um trabalho muito árduo, e as pessoas estão acreditando em nós. Estamos levando também nova matriz econômica, Paulo Sérgio. A ovinocultura, que é uma atividade que está sofrendo grandes consequências, para diminuir o rebanho. Eu me recordo, o Rio Grande do Sul chegou a ter quase 20 milhões de cabeças, hoje tem 3 milhões e pouco. São Gabriel, na minha época, tinha 700 mil cabeças. O governador, inclusive, fez uma abertura lá da Feira de Ovinas, aí em São Gabriel, se eu recordo, quando era governador. Hoje São Gabriel tem 64 mil ovinas, não tem nem 10%. Temos que os governadores iam aos eventos. Né? E os eventos, o senhor foi lá, você lembra, o senhor recorda, fez a abertura lá, uma grande... Boa noite, Paulo Sérgio. A única coisa que o Leite vai conseguir é aumentar a inadimplência do PVA com essa medida. Uma vergonha para esse governo. Júlio Zanotto de Caxias do Sul, pessoal de Caxias se manifestando fortemente aqui. Boa noite, bancado. O Germano Rigoto, o senhor é um homem de diálogo. Os seus antecessores, como o atual, são do monólogo. O Carlos dizendo isso. Boa noite, governador. Tenho o maior respeito pelo senhor, mas não entre nessa de defender o atual governo. Por favor, mantenha-se, como sempre, neutro em opiniões. Este governo está fazendo tudo ao contrário do que disse na campanha. Minha esposa está há 48 meses recebendo parcelado e minha receita não cobre nossos gastos. Desabafei, José Carlos. O governador se colocou à disposição para dar sua experiência como governador, nos colocou para todos os outros. E é assim que se faz. Parabéns, governador. Essa é a atitude. Como é que vai aqui publicamente, quem passou por lá, dizer o que tem que fazer? Ficaria feio, ficaria ruim. Por isso que foi governador. Parabéns. Governador, o senhor tem um espaço para dizer alguma coisa. Diga, alguém tem que fazer, alguém tem que pagar a conta. Mas eu já disse. Somos Paulo. Nós e ponto. Abraço a todos, Fernando Zanin. Fernando, o que eu já disse, digo a todos os que também mandaram mensagem quase na mesma direção. Eu acredito que dentro das dificuldades que o governo do estado está tendo, ele tem que buscar alternativas, inclusive não esqueçam. Ele tem que sinalizar para a área econômica do governo medidas que levem a um ajuste fiscal para fazer a assinatura do plano de recuperação fiscal. Agora, eu não vejo que a repercussão que está havendo não vai permitir ao governo, ao governador, à sua equipe, fazer ajustes nisso que foi anunciado hoje. Eu acredito que vai acontecer, eu disseste no início, o Paulo Sérgio, o âncora do programa, disse, eu acredito que vai haver mudança. Claro que talvez não tudo aquilo que as pessoas gostariam de ter, talvez não o IPVA como era antes, mas vai acontecer mudança nisso que foi anunciado hoje. Eu acredito nisto, mesmo, e repito, não cabe a quem governou o Estado ficar
publicamente dando palpite, criticando, opinando sobre ações do governo. Eu posso fazer isso pessoalmente com o governador ou com alguém da sua equipe, mas não publicamente. Me desculpe se não compreendem isso. Sempre que vejo o governador Rigoto, lembro que ele foi candidato a vice do candidato Temer. Lamentável, governador, Dalto Quadros. Eu fui candidato a vice de um candidato que eu acreditava que tinha condições de ser um grande presidente da República. O Meirelles, com toda a história dele, com todas as condições que ele já tinha apresentado na iniciativa privada e dentro de governo, ele tinha condições de ser um grande presidente, só que não era conhecido. E claro que pagou o preço pelo desgaste da sigla. Eu não tenho a menor dúvida que o fato de ele, o desgaste do MDB, os erros que o MDB cometeu ao longo de anos, ficando pendurado em cargos, em espaços de governo e não tendo um projeto nacional seu, e quando o Meirelles assumiu a candidatura à presidência da República, eu fui seu candidato a vice, foi com 90 e tantos % dos votos dos convencionais. Mas bastou iniciar a campanha eleitoral e tu ter um processo de polarização entre dois candidatos, que no Norte e Nordeste se penduraram na candidatura do PT. No Sul e Sudeste se penduraram na candidatura do Bolsonaro, esquecendo o candidato partido. Então, essas questões a gente tem que lembrar. Tudo bem que era um candidato que tinha dificuldade de se viabilizar porque não era conhecido como outros eram, mas ele tinha que ter do partido, no meu modo de ver, uma atenção melhor do que teve. Simplesmente o oportunismo que desgastou tanto o PMDB, o MDB ao longo de anos, ficando pendurado em cargos em governo, discutindo espaços, cargos, em vez de discutir propostas de governo, isso desgastou o MDB e fez com que o próprio Meirelles pagasse a conta. Mas mais do que isso, simplesmente ele foi abandonado por oportunismo, no Sul, no Norte, no Nordeste, no Sudeste. Eu até acho que foi mais acontecido. Ana Beatriz está mandando aqui um sorrisinho e diz que a gente mande um abraço para o meu deputado Pedro Westphalen. Aninha, muito obrigado, Ana Aninha. Beatriz. Muito obrigado, Aninha, encontre conosco. Sabe quem é, Ana Beatriz? Sim, claro, Aninha, lá de Cruz Alta, mora aqui em Porto Alegre. Maravilha. Claro que sim. Mas eu acho que o presidente Temer fez muita coisa em 2 anos. Foi um bom presidente. Agora, os fatos do seu governo que foram realmente assim, de uma maneira articulada, jogadas ao ar, hoje se sabe disso, né? E foram prejudiciais, não tinha como. Podia botar quem fosse conhecido ali, governador, que não ia... Ainda bem que o senhor não foi o candidato, foi a vice. Não ganharia igual, não tinha como. Depois do que aconteceu, como aconteceu, e como veio a público aquilo, não tinha como. Historicamente, o senhor relatou muito bem. Mas os fatos que aconteceram, e fez muita coisa em 2 anos, e não fez a reforma da Previdência por causa daquele momento em que foi feito. Exatamente, teria feito a reforma da Previdência. Não sei se seria como foi agora, mas teria feito. Paulo Sérgio, reformista. Paulo Sérgio, diga ao doutor Raimundi que o Refaz é uma afronta a quem paga seus impostos em dia. Dar até 90% de desconto sobre os juros é um incentivo ao mal pagador. Romeu de Porto Alegre. Eu discordo, Romeu, com todo respeito à sua opinião, e gostaria inclusive de informar o telespectador que tanto a equipe econômica quanto a fundação em que eu exerço a presidência, nós temos uma luta contínua para diminuir esses programas de parcelamentos até que nós tenhamos condições de não ter mais parcelamentos. Mas é preciso compreender que, por enquanto ainda, os parcelamentos são um mal necessário. Vide os próprios estados que também dependem de programas desse tipo, porque do contrário, e acho que é esta sensibilidade que nós temos que ter, e ser sensível não quer dizer... O próprio Bolsonaro fez agora para os pequenos... Porque vamos imaginar... para as pessoas físicas. Vamos imaginar o seguinte, nós quisermos alavancar a economia, conseguir gerando emprego e renda, nós temos que dar condições para que as empresas consigam pagar os seus tributos atrasados. É bem verdade que isso é injusto com quem paga seus impostos em dia. Eu não discordo desta opinião. Mas nós não temos outra opção senão ainda fazermos esse tipo de programa. Vejam que a reforma tributária, por exemplo, a PEC 45, que está em exame, uma das propostas da PEC é acabar com
todo e qualquer benefício fiscal. Nós vamos ter 2 problemas aí. O primeiro deles, o governador Germano Rigoto sabe disso, é que isso é uma cláusula pétrea da Constituição Federal que concede à União a possibilidade de conceder benefícios, né? Então, é difícil mexer nessa trava. Agora, para que nós consigamos chegar num momento em que os estados, os municípios, a União não permita mais fazer parcelamentos, nós precisamos fazer ajustes na economia primeiro. Do contrário, o que nós teremos é uma quebradeira geral de empresas e nós não teremos mais... Mas aí vem uma colocação, o governador sabe muito bem, tem que haver essa inversão da pirâmide. Hoje a distribuição de renda ela é completamente irresponsável. Tudo que se arrecada é no município. Não é no Estado, é na Federação. Perfeito. Sim, volta para o município 18%. Para ter as pessoas vivas no município, então nós precisamos deixar os municípios vivos. É isso que tem que acontecer. O prefeito tem que ter condições de poder administrar a sua cidade com recursos para isso. Tudo que se arrecada numa cidade vai para Brasília. Volta 18% para cá e 23% para o Estado. Joaquim de Alto Feliz, assim. Pergunte ao deputado Pedro Westphalen se eles aprovarão as reformas tributária e política com a mesma velocidade e convicção da maldita Previdência, ou se vão esperar por mais emendas de bancada. Primeiro, eu não acho que foi maldita a Previdência. Foi necessário, num momento importante. O Brasil precisava fazer a reforma da Previdência. Ela fez. Evidentemente que muitos segmentos vão sofrer, não tem como. Como estava, nós em 10 anos estamos completamente insolventes e as reformas, se vierem tributárias como tem que vir e administrativa, da minha parte, vou votar sim, favorável. Bárbara, o que está chegando aqui, 739 WhatsApps aqui no programa, eu ia falando do IPVA. É uma loucura isso. E aquela história. Bom, deixa quieto. O vereador Fabiel... Não, é inoportuno. Falta de oportunidade, mas nesse momento não é oportuno. O vereador não é bom, não é oportuno. O vereador Fabiel de Colinas diz o seguinte, manda o WhatsApp aqui, dizendo que ele acredita que vai haver uma negociação do governo, do Estado, nessa questão do IPVA com a Assembleia Legislativa. Eu também acredito nisso e vai haver um aperfeiçoamento disso que foi anunciado hoje, não tenho a menor dúvida disso. O governador é uma pessoa inteligente, ele não vai... E o governador Eduardo Leite, ele tem caracterizado o início do seu governo e tem deixado isso claro, que ele é um homem de diálogo. Foi dito aqui que falta diálogo. Não, ele tem dialogado com as entidades, ele tem dialogado com a Assembleia Legislativa, ele formou uma base de sustentação muito ampla na Assembleia Legislativa, talvez nunca se teve uma base de sustentação tão ampla na Assembleia como ele tem. Tá? Talvez eu fui líder do governo Simon na Assembleia Legislativa e na época nós não tínhamos essa quantidade de partidos que nós temos hoje, e naquela época eu liderei uma bancada de 27 deputados de 55, tá? Mas era uma realidade totalmente diferente, tá? Nós não tínhamos essa quantidade de partidos, e com essa quantidade de partidos, esse sistema partidário falido que nós temos, tá? O governador conseguiu formar uma base de sustentação muito ampla na Assembleia, e eu acredito, Paulo, que ele vai tentar manter essa base de sustentação e vai ter que negociar com a Assembleia Legislativa mudanças nesse projeto. Então vamos ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Com esse limpa-vidros que apareceu ali. Já testou ele, doutor Pedro Westphalen? Perfeito. O Mário levou para a lancha dele e disse que os vidros ficaram maravilhosos. O senhor esteve lá com o Mário agora no fim de semana. Aliás, um grande passeio com o Mário. Vimos Porto Alegre da lancha do Mário com o meu neto, o pai dele viajou e estava lá, e liguei para o Mário, mas vamos dar uma volta. Ele deu, apesar de tu não estar junto. Foi conosco lá. E realmente Porto Alegre, vista de cima e do Rio, é maravilhosa. É uma cidade linda, uma cidade que tem e precisa ser cuidada, porque, olha... Então já faço o seu ponto final. Aproveita aí a arrancada. Sim, nós temos que desburocratizar esse país, nós temos que desamarrar o país. Essas reformas são importantes. Nós precisamos avançar. Eu vendo o Cais do Porto, onde vi ali, o velho Cais do Porto, parado, abandonado por questões e questiúnculas que puxam para baixo nosso estado, nossa Porto Alegre. Não posso aceitar isso aí. Nós precisamos avançar. Então nós precisamos desburocratizar, nós precisamos nos despir de cores ideológicas e olhar para frente desse país. O Brasil é um grande país. O Brasil é inevitável, ele vai dar certo. Nós precisamos ajudar um pouco. Nós, não digo politicamente, nós tecnicamente, a gente que faz política pública, governador, nós temos a obrigação de arcar com algumas responsabilidades, ter alguns desgastes,
mas nós vamos avançar nesse momento aí. É importante as instituições como o Ministério Público, que é respeitável, honrado, guardião da sociedade, também entender esses momentos, que algumas questões precisam avançar e avançar rapidamente. Paulo Sérgio, não vai prejudicar os funcionários públicos que recebem atrasados, mas recebem, e todos sabemos, bem mais que a maioria da iniciativa privada, que são os menores salários. Os da iniciativa privada passam por uma grande crise, até pela falta de emprego. Abraço a todos. O Júlio Rukzinski. Seu ponto final, doutor Tarso Teixeira, nosso superintendente do INCRA. Eu quero dizer que, falando dos produtores rurais, viu? Se fala muito milagre chinês, né? E os produtores rurais brasileiros fizeram um milagre muito maior. Em 40 anos, 40 anos atrás, nós só exportávamos café. A gente sabe disso. Hoje exportamos praticamente todos os produtos e campeões de exportações aí, todos os produtos agrícolas do país. E eu digo grande justiça na carga tributária excessiva em todos os produtos, aí, diga-se de passagem. Eu fui presidente de cooperativa de carne, me recordo aquela carga excessiva de tributos ali, federais, estaduais e municipais, praticamente viabilizava a nossa atividade. E o grande rol esquecido de país é o produto rural. Nós temos uma legislação ambiental e trabalhista, digo, do século XX, uma logística, né? Se eu fui secretário de transporte do século XIX. Todas as rodovias nossas são uma precariedade. Ferrovia sempre tem império. Não tem ferrovia, nós optamos pelo modal rodoviário. Nosso ex-presidente da República dizia que era o atraso ter ferrovias no país, né? E hoje se viu esse caos aí hoje. Não conseguimos exportar hoje a dificuldade de chegar no Porto de Rio Grande, não conseguimos plantar a dificuldade da nossa cidade. Os estados municipais, estaduais e federais, hoje é uma vergonha o nosso estado aí. Então, eu digo mais uma vez, ponto final, dizendo que nós temos aí muito a vencer, e eu espero aqui que eu traga dignidade ao pequeno produtor rural do Rio Grande do Sul, principalmente esses ex-assentados do nosso estado. Quanto ao IPVA, uma vergonha. O governador se elegeu falando que os problemas do Rio Grande do Sul eram de má administração, e o que vemos é o pior que quando o gringo estava no poder. Agora faz mais essa. Será que ninguém falou para ele que o gaúcho não tem de onde tirar dinheiro? Salários atrasados, impostos caríssimos, gasolina mais cara do país, energia, nem se fala. Janete Cardoso, meu presidente da nossa Fundação Escola do Direito Tributário. Eu não posso, no meu ponto final, fugir do tema, né, que gerou tanta indignação no telespectador. E eu quero dizer que esse é o lado bom da democracia, de nós vivermos num regime democrático e onde a população, o contribuinte, tem o direito, né, de se indignar com esse tipo de atitude, e espero que o governo do estado realmente reveja essa medida, porque é um verdadeiro tiro no pé, e concordo, alguém comentou antes que a arrecadação vai cair, não vai aumentar, e eu não tenho a menor dúvida disso. Tirando o desconto do pagamento antecipado e tirando a possibilidade do parcelamento e da extensão no tempo de data de vencimento, nós teremos menos arrecadação de IPVA do que os outros anos. Depois me cobrem isso. Eu tenho certeza que eu estou certo no que eu estou dizendo. Então, faço votos que as vozes aqui dos contribuintes, de que muitas pessoas dependem do veículo para sua subsistência, não vamos olhar só para o servidor público, como comentou outro telespectador, existem muitas pessoas hoje que dependem do veículo para sua subsistência, e espero que o governo seja sensível, que não vou dizer dar um passo atrás, mas que faça um ajuste que permita pelo menos estudar algum desconto ou algum tipo de parcelamento. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos acabar indo todos, vamos começar a alocar carro. É mais barato. Emplacados em outros estados. Especialmente em Minas Gerais. Boa noite, Paulo Sérgio. Curiosa a atitude do governador. Salário é parcelado, mas o PVA é à vista. Está dizendo aqui o Schmidt de Erechim. Governador, seu ponto final. Ponto final. Essa semana, repito, acredito que essa questão, tanto o governo do estado, junto com a Assembleia Legislativa, vai tomar uma decisão que, diferente do que foi anunciado hoje, tá? Alguma modificação vai acontecer. Mas nós vamos ter, durante essa semana, o anúncio de várias medidas de ordem econômica do governo federal. São 4 propostas de emenda constitucional. No meu modo de ver, isto, por mais vontade que tenha o Congresso Nacional, meu prezado deputado Pedro Westphalen, por mais que o presidente da Câmara
Rodrigo Maia queira tocar a reforma tributária na frente, a partir do momento que essas 4 PECs entrarem no Congresso Nacional, dificilmente a reforma tributária, porque o governo vai jogar muito peso em cima dessas propostas de emenda constitucional. Nem a reforma tributária, e no Brasil, numa república presidencialista como nós temos no Brasil, se o governo não tiver no mínimo ao lado do Congresso Nacional, numa mudança estrutural que mexa na Constituição, ela não avança, por mais boa vontade que tenha o Congresso Nacional. Então, essas 4 PECs, uma delas fala em pacto federativo. O deputado Pedro Westphalen falou que tem que ter mais recursos para estados e municípios. E parece que o governo está, de certa forma, jogando recursos do pré-sal, parte dele para estados e municípios. É ótimo. Agora, por favor, pacto federativo só vai acontecer se mexer na definição clara de atribuições e competências. Enquanto não definir claramente o que é atribuição e competência da União, o que é atribuição e competência do Estado, e o que é atribuição e competência do município, o que vai financiar essas competências, não tem pacto federativo. O dinheiro público vai continuar passeando, se perdendo no fisiologismo, na corrupção até. Então tem que ter uma definição mais clara de atribuições, de competências de cada ente federativo e o que vai financiar. Não existe integralmente, mas existe parcialmente. Porque existem atribuições em relação à saúde do município, da educação do município e da federação e do Estado. Mas, deputado Pedro, o grande problema é que os 3 batem cabeça. Sim, não, e o dinheiro público concentrado. Mas os percentuais estão definidos, as obrigações caem no município. Mas o dinheiro público ficando 64% da União e depois ela repassa parte disso para estados e municípios, esse dinheiro se perde, parte dele no caminho. As políticas públicas são criadas em Brasília e determinadas para cumprir no município. Mas, pois é. Nós temos que desgavetar isso aí sim. Não vai se fazer essa reforma estrutural. Mas deputado Pedro, tem que começar, isso tem que iniciar. Já iniciou. Isto passa por definir claramente o que é atribuição de quem. Essa história da União ser responsável pela saúde, o município pela saúde e o Estado pela saúde, isto não dá certo. O Estado deve ser responsável pela segurança, a União pela segurança e até o município pela segurança, e o dinheiro público sendo concentrado na União e passeando, não dá certo. Se perde na corrupção, parte disso, e se perde no clientelismo e no fisiologismo, parte disso. Então, a reforma que realmente o país precisa é mais dinheiro para estados e municípios, mas mais do que mais dinheiro para estados e municípios, uma definição mais clara das atribuições. 849 WhatsApp, hein? Nossa, uma loucura isso. Paulo Sérgio, boa tarde. Aqui é o Rogério Cardoso Cidreira. Agora, depois de tantas prisões do Antony Garotinho, 5 no total, e prisões também da sua esposa, penso como o PMDB Nacional pode escolher como pré-candidato à presidência do Brasil em 2006. Como pôde escolher? O que nunca entendi foi como o Rigoto perdeu para ele na época. E mesmo tendo feito mais votos, se possível, gostaria que o nosso ex-governador explicasse. Eu falo com o Eduardo Cunha e o Eliseu Padilha. Na verdade, eu ganhei de 3-1, mas na cúpula do partido não queria candidato à presidência da República e sabia que a candidatura do Garotinho não se manteria até a convenção. Como não se manteve. Mas só ligar para o Eliseu Padilha, o Eduardo Cunha não pode estar na prisão, mas os dois sabem como é que foi isso. Mas é verdade. De aniversário no sábado passando. Mas ou não é verdade? Não, na verdade a cúpula do PMDB Nacional não queria uma candidatura própria à presidência. Quem era o seu coordenador? Quem era o coordenador da sua campanha? E sabia que o Garotinho não chegaria, que nunca teve vinculação nenhuma com o MDB, e não chegaria na convenção como não chegou. Não chegou. Quem era o seu coordenador? Na verdade, não interessa quem era o coordenador. Como não interessa? Não interessa. O governador era o Eliseu Padilha, que assinou o acordo lá com o Eduardo Cunha. Foram os dois que assinaram. Um coordenava a campanha do Germano Rigoto, o outro o Antony Garotinho. Essa é verdade. Gosto muito do Eliseu, mas era. Sábado, aniversariou o André Ciri Lima, a Suzana Kitts, o José Maria Emael, eterno candidato à presidência da República. Aliás, grande figura, o Emael, eu gosto muito dele. Isabel Fujimoto, a Claudete Figueiredo. O Emael é gaúcho, né? O Bruno Narvaez, tantos aniversariantes, o Clério Belling, a Eliane Camargo. Esses aniversariantes sábado, peguei alguns aqui. No domingo, o desembargador Elcio Pinheiro de Castro, procurador do trabalho Evandro Paulo Brise,
o Enio Vitali Bruschi de Abreu, a Vera Spolidoro, que foi secretária de comunicação do Tarso Genro, a Simone Vieira da Cruz, entre tantos aniversariantes, o Marcelo Telechea Cairoli, filho de quem? Do Cairoli, nosso vice-governador. Filho de José Paulo Cairoli e da Goia. Dona Goia. A Nilva Randon, esposa, viúva de quem? Do Randon. Do Raul Randon. Estava de aniversário domingo. Ligou para ela? O grande amigo do governador. Ligou, claro. E o Getúlio Neiva também. Entre tantos aqui, o Leonel Pereira de Souza. E hoje o desembargador Rogério Gesta Leal, o desembargador Luiz Renato Alves da Silva, o deputado federal Daniel Terziak, que foi nosso repórter lá em Pelotas, a Maria Gabriela Saad, o nosso glorioso Sanchotene Feliz, essa figura admirável. Eu era piá ali na Laurinda, ele era no vizinho, morávamos no mesmo prédio. Meu colega de assembleia. Maria Luísa, prefeito de Uruguaiana também, Maria Luísa Proença Fernandes. A esposa do Nelson. Um abração a ela. Bianca Santini, esposa de Paulo Guimarães. Guimarães, não sabia. Só faltou Guimarães aqui. Carmen Correia Marum, de aniversário também. E mais, vamos pegar mais alguns aqui. A Laura Bush, de aniversário. Também não é amiga de ninguém aqui, a Laura Bush. Não. E nem um admirador dos Bush aqui. Só lembrando, viu, Paulo, o Sanchotene fez um grande trabalho com o prefeito de Uruguaiana, foi um grande deputado e me ajudou muito como deputado quando eu fui governador do estado. Eu não sei como é que faz tempo. Sua continência vai para quem? A continência vai para alguém. Eu fiz a semana passada para o Fernandes Broglie. Mas eu faço de novo, porque como eu não fiz e nós perdemos o Fernandes Broglie, eu faço a continência a ele. A história dele, o trabalho dele, a liderança dele à frente do sindicato das concessionárias e da FenaBrave. Então, minha continência vai para a luta do Fernandes Broglie, que infelizmente nós perdemos. Aliás, fez um belíssimo discurso o Hugo Pinto Ribeiro lá no velório do Broglie. Presidente, o seu ponto final. Minha continência. Aliás, a tua ponto final, você já fez a sua continência. A minha continência vai para os organizadores da Feira do Livro, que está acontecendo em Porto Alegre. Presidente Zatir, especialmente. Tudo começa pela educação, educação passa por leitura. Nós somos um país que ainda lê muito pouco, então minha continência, temos aqui a mesa a minha continência vai para o Tarso Teixeira, está lançando um livro. O Combatendo o Bom Combate, aqui está. Aqui nessa, está aqui. Está aí, Combatendo o Bom Combate. Não vai ter sessão de autógrafos lá, porque não se escreveu a tempo. Mas vamos ver se vai estar na Pampa, na quinta-feira. Na programação, gravamos quinta-feira. Vou estar lá. Sua continência. 2 continências. Primeiro, para o setor primário, em homenagem ao Tarso aqui, a cada 4 empregos, um sai do setor primário uma manhã inteira. Não é só o campo que emprega, indústria, metal mecânico nas cidades, e nós vamos ser a grande fazenda do mundo. Já somos, vamos ser mais ainda. E a outra é para o Flamengo, para não falar em futebol no Rio Grande do Sul. O futebol que o Flamengo está jogando é um espetáculo. Tem 2 jogadores ali, o Bruno Henrique e o Gerson, número 8, para quem gosta de futebol e viu o jogo ontem, são espetaculares. O Bruno Henrique tem uma cara de preguiçoso. Uma velocidade imensa. Ele bateu o pênalti quando os caras pensavam, ele estava lá para fazer o gol. E o terceiro gol dele, o Gerson deu um drible da vaca no meio campo e deu o lançamento para aquele cara lá, ele deu um toque na bola. 2 laterais bons, zaga boa, o Gerson é craque. Então minha continência para o futebol que o Flamengo está jogando. Perfeito. A minha continência fica para ti, a sua continência, tá? Dá para fazer para um amigo meu que faleceu também, fala 2. Um é o Gêmeas Brasil, que é de São Gabriel, é neto do Joaquim Francisco de Assis Brasil, que o governador fez um artigo uma vez, ele disse que ele, se não for o maior personagem da história, foi o mais plural. É verdade. Um artigo seu. E o Gêmeas, um compadre meu, uma figura espetacular. O Ciro Lima, quando faleceu, o pai dele, o Tordace, foi presidente da Fora Sul, disse que o Rio Grande do Sul ficava menor. Obrigado, Tarso. Então, obrigado, meu caro Pedro Westphalen, para não falar em governador Germano Rigoto. Então, e obrigado ao nosso presidente da Fundação Escola Superior do Direito Tributário, o nosso querido
Fábio Raimundi, com quem tive o prazer de conviver bons momentos lá no seu congresso. Depois vou distribuir aqui os lencinhos milagrosos, né, para fazer lençometria nos nossos óculos de celular. E é bom. Vem aí o Jornal da Pampa, o comando da Vera Armando aqui de Porto Alegre, os nossos colegas do interior. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul Digital. Clique e simplifique. Baixe o aplicativo hoje mesmo.